Boa tarde. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a série de elementos conhecidos como actinídeos. Eu sou Pedro Mesquita e vou falar sobre as propriedades físico-químicas destes elementos. Esse é o grupo de elementos que forma o sétimo período da tabela periódica. Para analisarmos suas propriedades, primeiro devemos entender que boa parte dos elementos que constituem essa série foram criados de forma artificial, ou seja, eles não são encontrados na natureza de forma orgânica. Ainda assim, há algumas exceções, como o actínio, o tório, o proctínio e o urânio, que podem ser encontrados de forma natural. Tendo isso em vista, vamos entender quais são as propriedades físico-químicas destes elementos. Como primeira propriedade, de forma geral, todos os elementos da série dos actínios são radioativos e também são encontrados em estado sólido em temperatura ambiente. Somente essa característica já nos permite entender qual é a principal utilização deles para nós seres humanos. Outro fator que também se aplica a todos esses elementos é que eles são apolares. Isso significa que não há diferença de eletronegatividade entre os átomos que compõem as moléculas que formam estes elementos. E por fim, a última propriedade que queremos abordar é a densidade, que entre esses elementos variam bastante, sendo que o menos denso é o einstênio, com 8,84 gramas por centímetro cúbico, e o mais denso é o neptúnio, que tem 20,25 gramas por centímetro cúbico. Isso nos indica que há uma grande variação de densidade entre esses elementos que constituem essa série. Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Júlia e eu vou falar um pouco sobre tipos de ligações químicas. O actinius, elementos da série de números atômicos 89 acetinil a 103 laurêncio, apresentam principalmente ligações químicas do tipo metálico e iônico. A sua primeira ligação é a ligação metálica. Os áctinos, sendo metais, apresentam propriedades metálicas típicas, como condutividade elétrica e maleabilidade. A ligação metálica ocorre devido à interação entre os elétricos de valência e os núcleos atômicos, formando uma nuvem de elétricos que permite a mobilidade dos elétricos livres. Agora, sua segunda ligação seria a ligação iônica, quando os áctinos formam compostos com não metais, como o oxigênio ou como o halogênio. É comum a formação de ligações iônicas. Isso ocorre pela transferência de elétrons do actínio para o não metal, resultando na formação de íons. Além disso, os áctinos podem exibir comportamentos de oxidações variados, frequentemente formado composto com estados de oxidação 3 positivo e 4 positivo. Embora esses estados superiores, como 5 positivo e 6 positivos, também embora comuns em certos elementos. Oi, meu nome é Daniele e eu vou explicar mais ou menos como são medidas e para que servem os actinídeos. Bom, os actinídeos são um grupo de elementos radioativos que tem várias funções importantes, entre eles os mais conhecidos, que são urânio, tério e plutônio. Esses elementos podem encontrar na natureza em minérios como monazita e uranita, ou fabricados em laboratórios como plutônio e américo. Agora eu falo um pouquinho sobre o uso dos actécios. Tem a energia nuclear, que o urânio e o plutônio são usados para produzir energia elétrica em reatores nucleares. O tório também tem sido estudado para substituir o urânio, porque gera menos reduções nucleares. Aí também tem armas nucleares. O plutório é uma das principais matérias usadas na fabricação de bombas atômicas. E também temos o tecnologia e segurança. O américo, apesar de ser radioativo e perigoso, é usado em detectores de fumaça. E também vou falar um pouquinho sobre pontos positivos e negativos. Eles são uns elementos muito úteis, mas também dão muito trabalho. Por exemplo, radioativos, o museu deles existe cuidado extremo e decomposições. Meia vida pode demorar milhões ou até bilhões de anos no caso do tório. Então, mesmo sendo super importante para a energia e tecnologia, os bactérios precisam ser usados com responsabilidade para evitar problemas sérios. Oi, eu sou a Corse e eu vou falar sobre as principais utilizações dos actinídeos na nossa indústria.
Os actinídeos, elementos do sétimo período da tabela periódica, têm diversas aplicações na indústria, na medicina e na tecnologia. Suas principais utilizações são na energia nuclear, pois o urânio e o plutônio são fundamentais na geração de energia nuclear e na fabricação de armas nucleares. São utilizados como fonte de energia, pois o actinídeo 227 é utilizado como fonte de energia em espaçonaves e dispositivos que operam em locais remotos e como tratamento de câncer na parte de aplicações na medicina, pois o actinídeo 225 tem potencial no tratamento de câncer devido à sua capacidade de emitir partículas alfas. Porém, todos os actinídeos são radioativos, o que limita seu uso em aplicações que exigem segurança e estabilidade. Eu sou o Ayan e agora eu vou falar sobre a curiosidade. Uma curiosidade interessante sobre os actinídeos é que, apesar de serem conhecidos principalmente por sua radioatividade, alguns desses elementos, como urânio e plutônio, podem formar complexos químicos com outros elementos, permitindo uma variedade de reações e aplicações. Essa capacidade de se combinar quimicamente é uma das razões pelas quais eles têm um papel tão importante em energia nuclear e em tecnologias avançadas.